Fala, minha galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada para você, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Tech Concursos, eu sou Levi Moscovitz. Vamos trabalhar, pessoal? A aulão de hoje é a terceira parte da análise dos crimes que envolvem periclitação da vida e saúde. Observe que se você não assistiu a parte 1 e a parte 2, volte para assistir porque é importante, inclusive para você compreender um tanto quanto da sistemática desses crimes que nós estamos abordando. Então lembre-se que se você ficar com alguma dúvida, quer falar alguma coisa comigo, quer mandar alguma questão, vai lá no meu Instagram, @LeviMoscovitz, e manda que a gente conversa, a gente vai sanar a sua dúvida. Beleza? Lembre-se que nosso objetivo é contribuir, colaborar com a sua aprovação, e o que a gente puder fazer para que isso aconteça, a gente vai fazer. Combinado? Me diz uma coisa, como é que você tá? Você tá bem? Tô sempre ótimo porque eu tô com você. Já separa seu caderno, seu cafezinho, sua água e vambora trabalhar. Próximo crime em análise, pessoal, é o crime do artigo 135A, condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. É um crime que, inclusive, foi introduzido no Código Penal no ano de 2012 e que, inclusive, eu também passei por uma situação peculiar, mas que na época não existia esse crime. Vambora trabalhar? Exigir cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Lembre-se que detenção não se admite regime inicial fechado. A pena de 3 meses a 1 ano, portanto, se materializa em uma infração de menor potencial ofensivo de competência do GCREM. Beleza, pessoal? Qual é a lógica desse crime aqui? A lógica desse crime é uma determinada pessoa chegar numa unidade hospitalar, certo? E, em estado de emergência, não ser dado nenhum atendimento. Observe você que quando a gente diz ser dado atendimento, não é simplesmente pegar a pessoa e colocar para dentro do hospital. Porque se assim fosse, bastava a pessoa não ter plano de saúde, que ela se dirigiria a qualquer hospital particular e ali seria atendida. A questão não é essa. Quando eu digo aqui atendimento médico hospitalar emergencial, não é efetivamente você colocar a pessoa para dentro do hospital. Mas, por exemplo, você fazer qualquer tipo de conduta para dar uma regulação àquela pessoa, para que aquela pessoa vá para um hospital, que você consiga disponibilizar, por exemplo, uma ambulância para levar ela, algo nesse sentido, pessoal, tá? É esse o grande X da questão. Até porque parta do princípio que o atendimento médico hospitalar emergencial, ele engloba absolutamente tudo. Então, por exemplo, pode ser recebida a pessoa para que a pessoa seja internada, para que ela tome as primeiras medicações, mas depois ela vai ter que ser dirigida a uma outra unidade médica hospitalar. Belezinha? Tranquilinho? Então, vamos embora trabalhar. Sujeito ativo. Vem cá, Levi. Quem é que pode praticar esse crime? Quem vai praticar esse crime é o funcionário do hospital ou ainda um profissional de saúde que efetivamente tome quaisquer dessas condutas. Portanto, já que estamos exigindo uma qualidade específica do agente, uma qualidade especial do agente e que não é qualquer pessoa que pode praticar esse crime, estamos diante de um crime próprio. Um crime próprio, como você já aprendeu comigo aqui. Sujeito passivo. Quem é que pode ser vítima desse crime? Bom, pode ser vítima desse crime qualquer pessoa. Qualquer pessoa que esteja no estado que exija um pronto atendimento médico e não seja possível obter. Objeto jurídico, vida e saúde, já sabemos disso. Objeto material do delito, pessoal, lembre você que é o cheque calção, nota promissória ou qualquer tipo de garantia, ou ainda os formulários administrativos exigidos como verdadeira condição para o atendimento médico hospitalar emergencial, tá? Então, vamos analisar aqui o elemento objetivo e subjetivo, porque você sabe que esse é o nosso papel aqui quando adentramos nessa classificação. Bora lá? Exigir. Galera, quando a gente fala em exigir, entenda exigir como um pedido com viés intimidativo, um pedido com viés autoritário. Basicamente, você dizer o seguinte, meu amigo, faça isso, porque se você não fizer isso, eu não vou fazer aquilo que você precisa. Essa é a ideia do exigir. Exigir cheque calção, nota promissória ou garantia, primeira parte que estamos analisando, como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial. Então vamos lá, uma pessoa chega num determinado hospital e ela diz o seguinte, eu tenho um plano de saúde, mas minha carteira não está aqui.
Ah, já que sua carteira não tá aqui, você vai ter que deixar um cheque aí no valor de R$ 50 mil para eu conseguir lhe atender. Meu amigo, não faça isso. É esse o ponto que o artigo 135A quer chamar a atenção para você. E eu disse para você que isso já havia acontecido comigo na época que não era crime. Nós fomos levar uma determinada pessoa no hospital, estava bem alcoolizada, né? E quando chegamos lá, a pessoa tinha plano de saúde, nós ali apresentamos, olha, no CPF você consulta na base de dados, que ela só vem aqui nesse hospital, você consulta na base de dados, tem aí todos os dados, pelo menos enquanto ela toma uma medicação, enquanto alguém vai na casa dela buscar a carteira do plano de saúde dela. Não, só se pagar o valor de tantos reais na época. Então me lembro que eu virei uma arara com isso, mas na época isso não era crime. Algum tempo depois, no ano de 2012, passou a ser crime. Então é essa conduta aí que você está enxergando eu dizer. Impedir que a pessoa tenha algum tipo de atendimento médico hospitalar. É esse o ponto. É isso que precisa ser dito, tá? Observe você, pessoal, o elemento subjetivo é o dolo, né? O dolo de perigo, o dolo de você acabar impedindo que uma pessoa tenha um atendimento médico, exigindo dela um cheque calção, nota promissória ou ainda qualquer tipo de formulário administrativo. Então observe você, pessoal, que muitas vezes você está dando socorro a alguém, você entra no hospital, a pessoa vai e você preenche tudo. E você preenche tudo. Porque, velho, quem já teve determinadas dores, cara, velho, por exemplo, quem já teve pedra no rim sabe que é uma dor alucinante. Só não consegue raciocinar. Imagina sentar ali pra preencher alguma coisa. Não, velho, atende e depois pega a documentação, assina o que tiver de assinar e a vida segue. Belezinha? Não se trata de um crime que tem alta relevância em provas, não, viu, galera? Sendo assim, bem sincero. Não é assim aquela coisa que você necessariamente precisa conhecer, precisa ir a fundo, mas você precisa pelo menos saber que existe. Classificação, galera, vamos lá. Trata-se de um crime próprio, como eu lhe disse, exige uma qualidade especial do agente. Trata-se de um crime formal, por quê? Porque basta que você proceda a essa exigência como condição para o atendimento médico hospitalar, que independentemente de se concretizar algum risco ou não a pessoa, o crime já está consumado, tá? De perigo concreto, portanto, deve ali ficar bem demonstrada a situação de risco que a pessoa estava submetida, que emergência era essa? Porque se a pessoa chegar lá com uma crise de enxaqueca e acreditar que isso é uma emergência, efetivamente não se enquadra. Mas pense uma pessoa aí que está com edema de glote. Aí, meu amigo, já são outros 500, tá? De forma livre, ou seja, você pode praticar de qualquer forma, a legislação não impõe qualquer tipo de maneira, de modus operandi a ser observado nesse crime. Um crime comissivo, porque depende de uma ação, de um comportamento ativo, né? O agente deve sair da inércia para os fins de praticá-lo. Trata-se de um crime instantâneo, por quê? Porque a consumação não se prolonga no tempo. A partir do momento que você exige, o crime já estará consumado. Trata-se de um crime unissubjetivo, por quê? Porque não se exige um concurso de pessoas para os fins de praticá-lo. Ele pode ser unissubsistente ou plurissubsistente. Como assim, Levi? Pode ou não pode admitir o fracionamento do ita e, portanto, pode, a depender da hipótese, não admitir tentativa, como também pode admitir a tentativa. A tentativa. Tá, beleza? Então, galera, observe você que estamos diante de um crime relativamente recente, tá? E que, na realidade, não tem esse índice tão grande de provas como a gente vai ver nos demais crimes. Belezinha? Tranquilinho? Vamos seguir? Causa e aumento de pena, pessoal. Lembre-se que a pena é aumentada até o dobro. Se da negativa de atendimento resulta lesão corporal de natureza grave, você já sabe, se você pune o menos, você vai punir o mais gravíssima. E até o triplo se resultar a morte. Belezinha? Então lembre-se, ó, vamos pegar essa peninha daqui, ó, de 3 meses a 1 ano e duplicar ou triplicar a depender da circunstância. Beleza? Ficou alguma dúvida, galera? Vai lá no meu Instagram, @LeviMoscovitz, e conversa comigo. Mas essa situação que eu vivenciei antes desse crime se tornar crime, antes desse fato se tornar crime, efetivamente, foi bem tensa, viu, galera? Foi bem tensa. Só quem já passou sabe. Mas beleza? Tranquilo. Próximo delito, esse sim é muito importante. Esse aí, meu amigo, assim como o crime de omissão de socorro, é um crime deveras importante, a gente precisa ficar esperto com ele. Bora lá? Crime de maus tratos, lá do artigo 136 do Código Penal. Vamos nessa? Vamos trabalhar? Tá lá. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância,
para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando dos meios de correção ou disciplina. Esse crime tem tantas facetas que a gente vai analisar uma a uma. Pena de detenção, já sabe, se a pena de detenção não admite regime inicial, fechado. De 2 meses a 1 ano, portanto, trata-se de uma infração de menor potencial ofensivo e, portanto, remete-se ao juizado especial criminal. Então, galera, quando a gente fala em maus tratos, a gente acaba tendo alguma dificuldade de compreender o que é maus tratos dentro do Código Penal e o que é dito como maus tratos numa maneira universal. Porque todas as vezes que você pensar em maus tratos, pessoal, lembre-se que o crime de maus tratos, ele exige uma finalidade específica do agente. Ele não está maltratando aquela pessoa porque ele é simplesmente uma pessoa sádica. Ele está maltratando aquela pessoa com o pretexto de oferecer a ela educação, ensino, tratamento ou custódia. Então é basicamente o seguinte: pô, velho, tem uma criança na rua, eu dou um tabefe na criança. Agora é meu filho que tá ali, meu filho deixou a sandália lá, eu dou um tabefe nele pra ele aprender. Agora, entenda, quando eu falo tabefe, lembre-se que eu não tô falando de um castigo físico corretivo, porque existe a questão da discussão da lei da palmada que eu não vou entrar aqui. Mas a análise dos maus tratos é algo muito maior, gente, é algo muito desproporcional. Você pegar aquele menino e quebrar o menino todo no palco, como a gente diz aqui, porque ele largou a sandália lá. Ah, mas você tem que aprender, você tem que se educar. Isso é maus tratos. Então, maus tratos não é uma palmada, não é uma porrada. Isso pode até configurar lesão corporal. Maus tratos é outra coisa. Essa é a primeira análise que eu quero que você faça. Combinado? Vamos nessa? Sujeito ativo. Levi, quem que pode praticar o crime de maus tratos? É qualquer pessoa? Não. Pratica crime de maus tratos quem detém autoridade, guarda ou vigilância de outra pessoa. Portanto, já que estamos exigindo uma qualidade específica do agente e, portanto, não é qualquer pessoa que pode praticá-lo, trata-se de um crime de natureza própria. Trata-se de um crime próprio. Então, dentro dessa lógica, Levi, quem seria esse sujeito ativo? Uma pessoa que detém a autoridade da outra. Vamos colocar aí um guarda prisional, por exemplo. Pessoa que detém a guarda. Um padrasto, por exemplo. Uma pessoa que detém a vigilância. Uma babá, por exemplo. Então, observe que eu trouxe aí, gente, pessoas para você enxergar que vai existir uma relação de superioridade. Superioridade entenda como, naquele momento, existia uma pessoa que estava numa situação superior da outra. Do ponto de vista, obviamente, hierárquico e de ensino, tá? Então, pronto, já sabe que é um crime próprio, não é qualquer pessoa que pode praticar. Sujeito passivo, quem pode ser vítima de maus tratos, Levi? Quem pode ser vítima de maus tratos? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa, tá? Objeto jurídico, vida e saúde. Objeto material, a pessoa a que recairá a exposição, certo? E vamos para o elemento objetivo. Vamos lá, galera. Quando a gente falar em elemento objetivo, lembre-se que quando eu falar em elemento objetivo, eu quero olhar o tipo como um todo, não o ânimo do agente. Elemento objetivo, expor a perigo. Pô, velho, é basicamente você, preste atenção, é basicamente você observar que aqui eu vou estar trabalhando com uma ideia em que, com o objetivo de educar, com o objetivo de ensinar, eu vou colocar aquela pessoa numa situação de perigo ou irei abusar dos meios de correção ou disciplina com o objetivo de mostrar para ela que aquilo que ela estava fazendo era errado. Então entenda como expor de efetivamente colocar aquela pessoa numa situação de perigo à sua vida ou saúde para que ela aprenda. Ah, vai fazer isso aí para aprender. E de que maneira você pode fazer isso? Primeiro, privando de alimentação. Observe que se trata de um crime de forma vinculada, ou seja, a lei impõe de que maneira você tem que praticar. Primeiro, privando de alimentação. Ah, não quero comer isso, tá? Meu pai fazia isso comigo. Não quero comer isso, ok. Então, o que você não quer comer agora, você vai guardar porque você vai comer mais tarde. Quando você tiver fome. Levi, isso é maus tratos? Não.
Maus tratos é dizer, você não quer comer isso, então você só come semana que vem. Isso é maus tratos. Pra você dar valor à comida. Isso é maus tratos. Maus tratos. Observe o laço de desproporcionalidade. Cuidados indispensáveis. Ah, eu não gostei desse sabonete. Ok. Você vai tomar banho sem sabonete agora. Pra aprender. Ok. Ah, não gostei desse sabonete. Vai passar uma semana sem tomar banho pra aprender. Pô, velho, isso é cuidado indispensável. Ó. Sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado. Imagine aí uma criança, um adolescente que ajude o pai num trabalho. E aí o adolescente jogou bola até mais tarde, acordou mais tarde e não chegou no horário. O que é que o pai faz para você aprender agora? Amanhã você vai trabalhar aqui o dia inteiro. Você está conseguindo entender a desproporcionalidade que vai existir? É esse o ponto. Ou usando dos meios de correção e disciplina, como eu já te disse. Né? Ó, você vai ficar aí ó, ajoelhado no milho por 5 horas. Velho, não precisa disso tudo. Então, é a ideia que o crime de maus tratos quer trazer para você. Tá? Elemento subjetivo, o dolo, né, galera? Dolo de perigo, dolo de você expor alguém a perigo. Lembre você, pessoal, que independentemente de resultar algum tipo de problema, algum tipo de concretização de risco àquela pessoa, o crime já vai estar consumado. De modo que o crime de maus tratos é um crime formal. Basta que você exponha a perigo, independentemente de se concretizar, o crime já estará consumado. Portanto, vamos à classificação, crime próprio, como eu já lhe disse, nós vamos exigir uma condição especial do agente, crime formal, como eu acabei de explicar, crime de forma vinculada, por quê? Porque ele vai te exigir de que maneira você vai praticar esse crime, ou privando de alimentação, de cuidados dispensáveis, ou sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado, ou abusando dos meios de correção e disciplina. Portanto, trata-se de um crime de forma vinculada. A lei impõe de que maneira você tem que praticá-lo. Comissivo ou omissivo, a depender do que você faça. Ora, se você quer privar de alimentação, é um crime omissivo, você está deixando de alimentar aquela criança, aquele adolescente ou ainda aquele adulto submetido à sua guarda, vigilância ou autoridade, tá? Ou comissivo, você sujeitar a pessoa a um trabalho excessivo, né? Ou seja, você sai da sua inércia para obrigar a pessoa a fazer algo que você está determinando, tá? Instantâneo, ou seja, basta que você exponha, ora, o crime já estará consumado, mas pode ser de efeitos permanentes a depender do que você faça, porque quando você priva alguém de alimentação, isso vai se perdurar até que a pessoa tenha capacidade de se alimentar. Né? De perigo concreto, ou seja, deve haver a demonstração, é isso que eu estou falando. Deve haver, pessoal, a demonstração da desproporcionalidade. É a demonstração da desproporcionalidade que faz aqui a caracterização do crime de maus tratos. Pronto, é esse o ponto. Tá? Observe você que aqui ninguém vai entrar na edge de se a palmada deve, não deve. Não vou entrar nisso, até porque isso nem diz respeito a gente. Mas a análise que eu quero de você é, para configurar maus tratos, deve haver uma desproporcionalidade de tamanho, velho. Deve ser algo de fato muito diferente, tá? Unissubjetivo, por quê? Porque ele pode ser praticado por tão somente uma pessoa, ou seja, não se exige concurso de pessoas para fins de sua prática. E plurissubsistente, porque você já sabe, o crime plurissubsistente, ele admite o fracionamento do iter criminis e, portanto, ele admitirá tentativa. Belezinha, essa é a primeira parte do crime de maus tratos que, como eu lhe disse, cai em prova. Então, faça seu estudo concatenado em cima dele. Fala a verdade, pessoal, dessa análise dos crimes de periclitação de vida e saúde, omissão de socorro e maus tratos são sempre a bola da vez. Então, a gente precisa estar esperto com isso daqui. Beleza? Vamos para as formas qualificadas do crime, aquelas formas qualificadas pelo resultado, como eu sempre mostro para ti, né? Se do fato dos maus tratos resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, vocês sabem que se punimos o menos, vamos punir o mais. Reclusão de 1 a 4 anos. Se resultar morte, reclusão de 4 a 12 anos. Sempre formas qualificadas pelo resultado. E ainda, pessoal, fala-se de uma causa de aumento de pena que a pena será aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos, tá? Então, a lógica que você tem que entender para levar para sua prova, galera, é a seguinte, ó. Bom, maus tratos, trata de um crime próprio, não é qualquer pessoa que vai praticar, terá uma forma vinculada, ou seja, ó, alimentação, cuidados indispensáveis, trabalho excessivo, inadequado, meio de correção, disciplina, ok? Não é simplesmente a discussão se uma palmada ou não pode configurar maus tratos, tá? Essa discussão não é nossa. Lembrando você, mais uma vez, que teremos a pena aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos. Fechadinho? Tranquilinho? Pronto. Dito isso, pessoal, você já sabe o que é que a gente faz? Treina. Vamos resolver uma questão? Vamos nessa? Resolve essa questão aí, dá o seu pause,
resolve a questão, depois você volta para mim. Belezinha? Resolveu, galera? Vamos nessa? Vamos trabalhar? Então, vamos embora trabalhar. Banca FGV, prova do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, prova para juiz substituto do ano de 2023. Agostinho, experiente surfista, está surfando na companhia de Hegel, quando começa a se afogar em razão de uma cãibra muito forte. Hegel, após ver o colega se afogando, decide, ainda assim, surfar uma onda que estava muito favorável. Contudo, ao regressar, já não é possível ajudar Agostinho, que só é encontrado sem vida horas depois. Diante dessa situação, é correto afirmar que Hegel, vamos para as alternativas? Letra A, não deve responder por qualquer crime, uma vez que não há tipicidade em sua conduta. Alternativa incorreta. Ele deve sim responder por crime, porque a conduta praticada por ele se amolda ao crime de omissão de socorro. Observa você que Hegel vê que Agostinho começa a se afogar e ainda assim decide pegar uma onda que estava muito favorável. Portanto, ele poderia prestar socorro sem impor a si risco pessoal, de modo que ali há que se falar em crime de omissão de socorro, que acabamos de estudar no crime do artigo 135 do Código Penal. Letra B, não deve responder por qualquer crime, uma vez que é inexigível conduta diversa afastando a culpabilidade. Errado, pessoal. Observe que ele tinha totais condições de prestar auxílio ao colega surfista. C, deverá responder pelo crime de homicídio doloso. Errado, pessoal. Errado. Não há qualquer tipo de dolo a ser observado e, mais uma vez, ele não estava na posição de garantidor de seu colega, tá? Lembre-se, quando sempre que a prova lhe cobrar uma questão de omissão de socorro, ela vai fazer esse paralelo, essa conexão. Ele não estava na condição de garantidor. Garantidor são todas aquelas pessoas elencadas ali no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que não é o caso aqui definitivamente. D, deverá responder pelo crime de homicídio culposo, uma vez que estava na posição de garantidor e sua omissão é penalmente relevante. Errado. Lembre-se que o garantidor responde como se tivesse praticado o delito, é bem verdade. Entretanto, não há que se falar em crime de homicídio culposo, até porque ele não era garantidor. E letra E, que é o nosso gabarito, deverá responder pelo crime de omissão de socorro, com pena triplicada, tendo em vista que a vítima se achava em grave e iminente perigo e da omissão resultou a sua morte. Exatamente isso, nos termos do artigo 135 do Código Penal. Belezinha, galera? Tranquilinho? Questão resolvida para ti. E aqui damos por encerrada a nossa aula sobre os crimes que envolvem a periclitação da vida e da saúde. Queria deixar um grande beijo para você em seu coração. Lembre-se, qualquer dúvida nos seus estudos, vai lá no meu Instagram, fala comigo, a gente vai bater um papo e vai sanar suas dúvidas. Beleza, galera? Um beijo no seu coração, fique com Deus e até a próxima.